federação, porque eu ouvi isso. Ah, mas ele mandou o convite, a sugestão, mas não veio falar. Ele não deram espaço para você ir, sentar e trocar uma ideia e colocar suas ideias. O único que me recebeu novamente foi o Reinaldo e o Mauro Silva. Acho que os clubes aprovaram, mas as federações não. E aí também não conseguiram ser candidato. A gente tem aqui o Povo Fala, e vamos colocar o Povo Fala e ver qual pergunta estão fazendo para o nosso... Para mim, o Ronaldo. Para você, o Ronaldo Fenômeno. Estão estranhando de me ver aqui invadindo o podcast? Resolvi fazer um crossover de Qual É e podcast Denilson Show, e eu vim pra Paulista perguntar qual é a pergunta da galera pro Ronaldo Fenômeno. Sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Santos. Oi, Ronaldo, eu sou o João, sou de Itaquera. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Por que, em vez de você comprar o Cruzeiro, você não comprou o Corinthians? Essa é boa, hein? Eu sou de Itaquera. Essa é boa. Ainda dá tempo, hein, Ronaldo? Sou de Itaquera. Quer se incomodar um pouquinho mais? Tipo assim, o Cruzeiro não tava bem. Essa aí é boa, hein? Essa é muito boa. Mas eu não tenho muita esperança, não, porque, infelizmente, a situação no Corinthians hoje tá muito complicada. Muito complicada. É uma confusão interna, né, no conselho, com a atual gestão, a dívida, enfim. Mas eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF. Quando o Corinthians virar uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, onde o investidor, ele para investir, ele passa a ter um controle alternado com a associação, por exemplo. Mas assim, os primeiros anos tem que ser o investidor. E dependendo de quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, né? Mas eu acho que é uma saída. Eu acho que o Fortaleza, eu acho que tem algo parecido. Uma gestão híbrida, é uma SAF híbrida também. Uma gestão parecida que você está falando, o Fortaleza. Mas muita gente refuta isso porque o Corinthians tem uma massa, os clubes de grande massa não deveriam virar SAF. Você entende que é a solução, mas aí eu acho que a pergunta é séria mesmo, porque você investiu no Cruzeiro, você não se colocaria à disposição para investir no Corinthians, se fosse nesse modelo interessante aí? Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Não é uma... E não vai ser assim uma surpresa, não. Porque eu acredito muito enquanto clube e massa social, potencial. Ali tem retorno. Cara, o Corinthians é uma máquina. Se organizar. Máquina. Se organizar aquilo ali. Eu acho que assim, o torcedor ele tem que entender o seu papel nesse processo todo, né? Eu acho que os protestos que a torcida faz, a grande maioria das vezes, é exagerado e tumultua ainda mais um ambiente que já está tumultuado, mas eu entendo da necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado, você está atrapalhando e não está pensando numa solução para isso. Exato. Eu acho que, para mim, e eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai de absolutamente nada. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então, eu acho que é uma solução viável. Eu acho que... a gente mostrou isso pro torcedor no Cruzeiro, né? Que a gente fez uma gestão muito sustentável e responsável lá no Cruzeiro durante 2 anos e meio. E olha, foi complicado, porque a gente pegou lá uma dívida de 1.200 bi, diminuímos a dívida na metade,
aprovamos a RJ, a recuperação judicial do clube, colocamos o clube nos trilhos novamente, saímos da segunda divisão, onde estava há 3 anos. Enfim, olha esse barulhinho aí. De novo, era um momento bravo no podcast do Wilson Show com o Chico Garcia recebendo o Ronaldo Fenômeno. Calma, gente! Que sede! Mas essa história do Cruzeiro, acho que dá pra comparar, porque nos primeiros anos a galera pensou o seguinte: nossa, o Ronaldo chegou, então agora a gente vai ter os galácticos aqui no Cruzeiro, imediatamente, vamos ter timaço e tal. E você chegou e disse: eu vou pagar a conta, gente, eu vou pagar a conta, calma. E é questão de tempo que o Cruzeiro realmente domine, porque lá também está sendo... Tá acontecendo, já tá acontecendo. O Pedro, ele é agressivo, ele é muito bom, é um líder que é apaixonado pelo clube. Eu acho que eu também acertei muito na pessoa que eu escolhi para vender, né, cara? E o Pedrinho sempre esteve comigo desde o início. Mas eu acho que o torcedor, ele não tem que ter esse medo do clube virar SAF. A SAF, ela foi criada para ajudar os clubes a encontrar soluções de má gestão anteriores, né? De anos de má gestão. O exemplo do Flamengo, que o Flamengo não virou uma SAF, mas precisou de anos de organização. Né? Mas assim... Mas é difícil fazer isso, né? Ainda mais no nível que está hoje a dívida do Corinthians. A dívida é muito alta. 2,5 bi hoje. E só de juros, eu acho que eles não conseguem pagar a parcela, paga só os juros. Vende o almoço para comprar janta. É uma situação que está muito complicada. E dentro de campo também não está lá grandes coisas, né? Que possa gerar grandes receitas, enfim, aí confusão de polícia, enfim, tá um momento muito complicado e eu sinto muito pelo Corinthians, pela torcida corintiana que tenha que passar por esse momento, né, cara, porque eu participei dessa reconstrução do Corinthians em 2009, né, 2008 já ganhou a Série B, 2009 eu cheguei. Pô, a gente treinava lá no Parque Ecológico e não tinha nem lugar para trocar de roupa, enfim, aí foi feito o CT, depois veio o estádio que a gente não tinha e era uma coisa que o torcedor sentia falta pra caramba e tinha tudo para continuar crescendo e agora uma crise institucional muito pesada. Vamos ver o que vai acontecer lá nos próximos capítulos. O povo fala. Tem mais uma pergunta pro Ronaldo Fenômeno. Aquela é muito corintiana, ela perguntou qual foi o gol mais marcante dele pelo Corinthians. Agora, outra pergunta que eu tenho pra fazer aqui, qual foi a sensação de levantar a taça de 2002? Ali, porque é uma das coisas uma coisa marcante pra mim. Eu lembro até hoje dele, o Cafu, o pessoal, deles voltando. Qual foi a sensação de ser, tipo, o cara mais foda do Brasil naquele ano ali, de fazer? Essa é a minha pergunta. Vou perguntar pro Cafu também, como é que foi o Cafu levantar a taça lá? Cafu 2. Jardim Irene. Regina, te amo. Agora moiou, né? Agora... Quebrou, Denilson. Moiou. Não, tudo bem. Foi o que ele disse lá na época, tá tudo bem. A pergunta era o gol mais importante, ou mais bonito, mais marcante. Porque são poucos gols, né? São poucos gols. Escolher assim. Não, mas pelo Corinthians foram acho 40, eu acho. Caramba. Estreia lá em Presidente Prudente, né? Aquele gol foi sensacional. Foi legal, hein? Mas eu acho que os 2 gols contra o Santos. Aquela cavadinha. A tirada da lama. O primeiro também. Sim. Aquele controle, a chapadinha de esquerda. E o segundo, eu acho que é um gol lendário ali. Acho que é um dos mais bonitos que você fez, assim, né? Todo. E tem gol realmente bonito, hein? Eu tenho... canhota, né, cara? Eu tenho... Você finalizava bem de canhota? Imagina. Cara, tive aí, mas não era... bater pênalti, eu vou e bato de direita, mas... Então, mas ali é diferente, porque ali não é uma porrada de esquerda, ali tem que ter muita técnica porque pra eu não esquerda. finalizava bem de canhota. Nem com a canhota. Fala, mano. Não, porque eu tava falando que o de esquerda da cavadinha ali, não é, por exemplo, você dar um chute forte com a perna, eu como joguei, posso falar, né? Você dá um chute forte com a perna esquerda e tal, ali você tem que ter muita técnica também com a tua perna, que não é a preferida, né? Porque ali você dá uma cavadinha, o que a gente tá falando por cobertura no Fábio Costa, você dá uma cavadinha
na velocidade e no tempo correto de encobrir e entrar no gol. Além da técnica que muita gente pode ter, avaliar em questões de segundos a situação inteira, né, cara? Eu tava vendo o Fábio Costa várias vezes adiantado durante o jogo. E não é que esse teu pensamento vai ali na hora no pé, o zagueiro te marcando, te empurrando, te querendo tomar a bola, você tem que tomar as decisões certas em cada centímetro, e eu acho que deu tudo certo naquele gol ali, inclusive a finalização, né, que foi aquela de cobertura. Você dá um pulinho pra ver se a bola não vai... O Elias fala até hoje que ele me deu o passe. Quem? O Elias. Não deu, ele foi dar um tapa pra ele mesmo, né? E possivelmente ele ia me ultrapassar, que ele tava mais rápido já naquela época, mais rápido do que eu. Você foi muito diferente, mano. E o gol mais... e o que eu senti em 2002, cara, 2002 foi o auge, assim, cara, de sentimento, Cara, porque eu cresci com Copa do Mundo, né, cara? Com esse sonho de ganhar uma Copa do Mundo e pô, já tínhamos batido na trave em 98 com vice-campeonato, pô, e a nossa seleção de 98 era uma seleção muito legal. E aí 2002 finalmente a gente conseguiu aquilo, nossa, foi uma das melhores sensações, assim. E os próximos, os 5 dias seguintes também foram, do que eu lembro, foi muito legal também. Você lembra? Você lembra do que eu lembro? Foi. Você lembra? Começou a falar sobre a Copa do Mundo em 2002, a sensação de ganhar a Copa do Mundo em 2002, eu comecei a pensar... o que eu vou fazer depois do podcast, porque se eu prestar muita atenção no que ele tá falando, eu vou me emocionar, vou chorar, porque é o auge da carreira de um jogador de futebol. A gente entrevista muitos jogadores de futebol aqui, ex-jogadores também, e quando a gente entra no assunto em Copa do Mundo, o que não jogou Copa do Mundo fala, putz, deve ser maravilhoso, e o que jogou, às vezes fala, puta, a conquista não veio ainda e tal, e a gente tem esse privilégio. O Ronaldo ainda ganhou a de 94, sendo um jogador mais jovem. Eu participei da de 98, aí bateu na trave. Daqui a pouco a gente fala também sobre isso. E aí vem a conquista de 2002, um processo de 98, no meu caso e no caso do Ronaldo também, até 2002, né? Eu pessoalmente passei por alguns problemas e amadureci muito nesse processo. E o Ronaldo, da mesma forma, com os problemas que ele teve, amadureceu também, chegou em 2002 e acabou sendo importante.